Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos aí concluir o nosso trabalho a respeito da análise combinatória. Então, a gente viu que a análise combinatória é um processo de contagem, né? Então, é um ramo da matemática que objetiva o quê? Contar a quantidade de vezes que um determinado grupo pode ser agrupado. Então, eu tenho um conjunto formado por N elementos que serão agrupados em valores menores. E aí, o objetivo da análise combinatória é exatamente isso: identificar quantos agrupamentos podem ser formados a partir de um grupo maior ou de um conjunto de N elementos, beleza? E aí, a gente viu que esse processo, dependendo de como vai ser formado os agrupamentos, nós podemos nos valer de vários conceitos, né? Nós podemos usar, por exemplo, uma das ferramentas, a permutação, a outra, o arranjo, a outra, o próprio princípio fundamental da contagem, a outra ferramenta, a combinação simples, que é a que nós iremos estudar hoje. Então, nós já vimos essas anteriores: fatorial, permutação, princípio fundamental da contagem, arranjo, e aí falta a quinta ferramenta, que é a combinação. Então, vem comigo para darmos o pontapé inicial com relação à combinação simples. Então, o que a gente vai ver nessa aula aí? Nós vamos ver hoje combinação, entender o conceito de combinação, qual que é a formulação que envolve a combinação simples, e, como sempre, vamos fazer também uma bateria de exercícios, né, de variadas bancas, para a gente treinar essa habilidade que é a ferramenta combinação simples. Beleza? Então vamos lá, falando de combinação simples. Bom, já iniciei a aula conceituando, né? Aliás, relembrando o conceito da análise combinatória, né? Que ela procura o quê? Resolver problemas de contagem. O objetivo dela é isso, é encontrar de quantas formas eu posso obter um certo agrupamento. Agora, no nosso estudo, são essas as ferramentas: princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação, arranjo e combinação. Todas as de cima nós já estudamos e hoje vamos falar de combinação, que são as ferramentas de contagem. Bom, antes de definirmos a combinação, vamos ver um exemplo aqui. Tenho 5 amigos, A, B, C, D e E, cada amigo representado por uma letra, e quero convidar 3 deles para a festa do meu aniversário. Quantas alternativas eu tenho? De quantas formas eu posso fazer essa combinação? De quantas formas eu posso convidar 3 desses 5 amigos? Então, veja bem, eu preciso escolher 3 de 5. Portanto, eu vou ter que combinar quem eu vou convidar. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que entender é que os agrupamentos, e eu falei isso na nossa aulinha de arranjo, eles podem ocorrer de 2 formas. Todo agrupamento pode ocorrer de 2 formas. Ou ele pode ser ordenado, ou ele pode ser não ordenado. Lembram disso? Professor, eu não lembro mais. O que é um agrupamento ordenado? Um agrupamento ordenado é aquele agrupamento no qual, ao alternar a posição dos elementos desse agrupamento, eu tenho um agrupamento diferente. Por exemplo, se eu colocar os números, os algarismos 1, 2 e 3, nessa sequência, eles formam o número 123. Quem são os algarismos desse número? É o 1, é o 2 e é o 3, correto? Então, eu tenho o número 123. Se eu alterar a posição desses algarismos, o 1 ir para o lugar do 3, o 3 vir para o lugar do 1, ficaria 3, 2, 1.
Consequentemente, o número não é mais 123. O número passa a ser 321. Portanto, um número diferente. Entendem isso? Então, observem que se eu alterar a posição dos elementos, influencia no resultado final. Eu tenho um numeral diferente. Portanto, é um agrupamento ordenado, onde a ordem importa. A ordem dos elementos importa. E quando que eu tenho um agrupamento não ordenado, professor? O agrupamento será não ordenado quando, alterando a posição dos elementos, não me torna um resultado diferente. Eu continuo com o mesmo resultado. Por exemplo, eu vou convidar 3 pessoas para irem à festa de aniversário. Então, eu convidei a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. É um agrupamento de 3 pessoas? Sim. Quem são elas? A, B e C. Se eu tivesse convidado, ao invés do A, do B e do C, eu tivesse dito assim, eu convidei o amigo C, eu convidei o amigo A e eu convidei o amigo B. C, A, B. Por acaso, eu convidei um agrupamento diferente do que eu havia anunciado anteriormente? Não, é o mesmo agrupamento. Eu falei em ordem diferente, mas o grupo é o mesmo. São 3 pessoas, a pessoa A está lá dentro, a pessoa B está lá dentro, a pessoa C está lá dentro. Então, observem que nesse caso, se eu chamar ABC, BAC, CBA, CAB, não vai importar a ordem. O grupo é o mesmo. Então, nós dizemos que casos como estes são casos de agrupamento não ordenado, onde a ordem não importa. Entenderam isso? Então, eu posso ter um agrupamento ordenado e eu posso ter um agrupamento não ordenado. Essa é a diferença entre arranjo e combinação. Quando eu for trabalhar arranjo, eu estou diante de um agrupamento ordenado. Foi o que nós vimos na aula anterior. Quando nós formos trabalhar agora a ferramenta combinação, nós estaremos diante de um grupo não ordenado, aonde a ordem dos elementos não importa, não me torna um agrupamento diferente, beleza? Então, combinação, ela é uma ferramenta utilizada toda vez que eu tiver um momento de contagem na qual a ordem dos elementos não importa. Tranquilo? Então, vem comigo. Isso que nós estamos fazendo é exatamente isso. Eu tenho 5 amigos e vou ordená-los de 3 em 3. Então, se eu montar o grupo ABC, já é um agrupamento. Eu não posso mais usar no mesmo agrupamento esses 3 amigos, porque a ordem não importa. Portanto, eu vou ter que mudar um deles. Agora, ABD já é um agrupamento diferente, porque agora não está o C. Quem está no lugar do C é o D. Então, é outro agrupamento. Então, com isso, eu vou fazendo as trocas, as combinações, de tal forma que eu nunca repita os 3 elementos. Posso repetir 2, posso repetir 1, mas nunca os 3. Ok? Sempre tem que ter um elemento novo. Tá? Uma vez constituído esse grupo, eu não posso repeti-lo mais. Tranquilo? Mesmo que eu altere a ordem. O que eu quero dizer é que se eu tenho aqui ABD, eu não vou poder pegar tipo B, D, A. Ah, professor, esse aqui é um outro agrupamento? Claro que não. B, D e A já estão dentro desse grupo e são as mesmas pessoas. Não importa a ordem que eu determine aqui, o grupo é o mesmo. Tranquilo? Então eu não posso usar. Bom, sendo assim, eu consigo formar somente 10 grupos, né, de 3 elementos, tendo como opção de escolha 5 amigos. Tranquilo? Isso é nada mais, nada menos do que uma combinação, gente, ok? O que eu fiz aqui foi combinar 3 elementos de um conjunto de 5, tá? Então, nós dizemos que isso é uma combinação
de 5 a 3, ou seja, de um total de 5 elementos, estou combinando de 3 em 3. Total de conjuntos que eu consigo agrupar, formas diferentes de realizar essa tarefa, são 10. Beleza? Então, cada um desse agrupamento de simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Essa é a linguagem técnica que nós usamos para fazer essa referência aqui. Bom, agora nós podemos já conceituar o que é uma combinação, tá? Então, combinação simples de N elementos de um conjunto A. Como assim, professor? O conjunto é formado por uma quantidade de elementos. Eu posso ter um conjunto com 2, com 3, com 1, com nada, né? Com 5, com 10, com 1000 elementos. Então, a quantidade de elementos presente no conjunto, nós vamos representar por N. Tá? N é a quantidade de elementos que um determinado conjunto possui. Tá? Tomados P a P. O que é isso, professor? PAP quer dizer a quantidade de elementos do agrupamento que vai ser considerada. Então, naquele exemplo anterior, o meu N era 5, porque eu tinha 5 amigos disponíveis para serem convidados. E eu queria agrupá-los de 3 em 3. Então, o meu P é o 3. Que é a quantidade de elementos do agrupamento. Então, N, a quantidade de elementos do grupo. P, quantidade de elementos do agrupamento. Tranquilo? Bom, é cada agrupamento não ordenado que contém, sem repetição, P elementos de A. P elementos de A. Tranquilo? Ou seja, eu não posso repetir aquilo que já foi colocado. Tranquilo? Já, a partir do momento que você constituiu um grupo naquele formato, você não pode mais constituir. O número de combinações simples de N elementos tomados P a P é indicado por... Bom, eu havia salientado para vocês já isso em todas as ferramentas que nós trabalhamos da análise combinatória. Eu sempre deixei claro para vocês que, com exceção do PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que é o único que não tem uma fórmula específica, nós baseamos em 2 princípios, o multiplicativo e o aditivo, mas todos eles só com base de análise matemática. Na combinação, no arranjo e na permutação, elas são norteadas por fórmulas, né? A permutação tem uma fórmula, nós já vimos isso, o arranjo tem a sua fórmula e a combinação não é diferente, ela também tem uma fórmula que norteia ela, ok? Qual é a fórmula que nos auxilia para encontrar essa quantidade? Bom, nós vamos indicar a combinação por isso aqui, ó. Essa é a forma de indicar. C de combinação, N, P, ou seja, de N elementos tomados P a P. N, quantidade de elementos do grupo. P, quantidade de elementos do agrupamento. Ok? Bom, aí nós temos o seguinte, então, ó. Para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uso da seguinte fórmula. Está aqui, ó, combinação de N tomados P a P vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ela é bem parecida com a fórmula do arranjo. A única diferença é que na fórmula do arranjo não tem esse P aqui, ó. É só N dividido por N menos P. Na combinação, o que vai diferenciar é que eu vou dividir por P fatorial também. Tá? Não só por N menos P, mas por P fatorial também. Beleza? Bom, N quantidade de elementos, P quantidade de elementos do agrupamento. Beleza, né, galera? Bom, agora que a gente já sabe qual que é a fórmula que representa o cálculo da combinação, vamos colocar em prática isso daí, tá? Bom, combinação de 10 a 4. Vamos fazer isso daqui, tá?
qual é a formulazinha que a gente tem, né? A formulazinha é aquela ali, ó. Combinação de n fatorial dividido por p que multiplica n menos p. Essa é a formulazinha, tá? N é o primeiro elemento, p é o segundo elemento. Então, eu tenho que fazer aqui combinação de 10 e 4. Tranquilo? Então, vamos lá? Ó, de acordo com a formulazinha, meu n vale 10, meu p vale 4. Então, eu vou ter n fatorial, 10 fatorial, dividido por quem? Por p fatorial, o p vale 4, portanto, 4 fatorial, que multiplica n menos p, ou seja, 10 menos 4 fatorial. Tranquilo? Então, tá aqui. Bom, quanto que são 10 menos 4? 10 menos 4 é exatamente 6. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Tranquilo? Bom, gente, daqui para frente é a nossa primeira aula, que é a simplificação de fatorial. E nós já aprendemos como fazer isso. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho 10 em cima, 4 e 6 embaixo. Eu desenvolvo um maior até chegar no maior de baixo, o de cima até chegar no maior de baixo. Então, vai ficar bem assim, ó. 10 vezes. O que é desenvolver um fatorial? Fatorial é a multiplicação de todos os elementos a partir daquele número indicado, tá? Eu vou decrescendo até chegar no número 1. Então, 10 fatorial seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso que é 10 fatorial, é o resultado desta multiplicação. Só que eu não vou precisar desenvolver até o final. Eu vou desenvolver até chegar no maior aqui de baixo. Então, eu tenho 10, 9, 8, 7, 6. Para aqui. Eu posso parar o desenvolvimento do fatorial em qualquer momento, desde que eu indique, tá? 6 fatorial, parei aí. Dividido, como eu tenho um 6 e um 4 aqui, e esse 6 eu já vou simplificar com aquele, eu vou desenvolver só o 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, eu não preciso mais colocar o fatorial, porque eu desenvolvi o 4. E o 6 eu vou desenvolver? Não. Então, aqui, ó, vezes 6 fatorial. Observe que o 6 eu não desenvolvi. Por que, professor, que o senhor não desenvolveu? Porque como eu tenho um 6 em cima e eu tenho um 6 embaixo, então eu posso simplificar esses dois 6. Foi o que eu fiz. Então, eu evito de fazer algumas multiplicações. Bom, agora o fatorial não existe mais. Mas existem elementos que eu posso simplificar. Se você quiser multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e dividir no final, tudo bem. Só que você vai ficar com números grandes. Então, toma cuidado. Mas pode fazer? Pode. Eu vou optar em simplificar. Como eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu penso o seguinte. Quantos são 4 vezes 2? 4 vezes 2 são 8, professor. Eu não tenho um 8 em cima? Tem, então eu posso simplificar. 8 com 4 vezes 2 embaixo. A mesma coisa. Quem que sobrou embaixo? O 3 e o 1. Quem sobrou em cima? O 10, o 9 e o 7. Professor, mas o 9 e o 3 também podem ser simplificados. Podem. Olha aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 são 3. Então, o 9 lá em cima passa a ser 3 e o 3 aqui de baixo passa a ser 1. Então, desaparece, porque eu não preciso colocar o 1 na parte de baixo. Tranquilo? Resumindo, quem sobrou aqui embaixo? Só o número 1. Só o número 1. Então, isso aqui vai ser igual. Embaixo eu só tenho o número 1. E quem ficou em cima? O 10, o 3 e o 7.
e eu vou multiplicar esses elementos. 10 vezes 3 são 30, 30 vezes 7, 210. Então, 210 dividido por 1 é 210 mesmo, né, gente? Então, está aqui, resposta 210. Conclusão. A combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 é 210. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos ver mais um aqui, ó. Combinação de 12 a 3. Vou usar o mesmo procedimento. Quem é meu N? O 12. Quem é o meu P? O 3. Então, eu vou ter 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3. 12 menos 3 fatorial. Tranquilo? Substituir. No lugar do N eu coloquei 12 e no lugar do P eu coloquei 3. Isso aqui é só substituir na formulazinha, que é essa fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por P vezes N menos P. De boa? Então, vamos lá. Partindo sempre do princípio. Quanto que é 12 menos 3? Não vai dar 9? Isso. Então, 9 vai ser o maior valor aqui embaixo. Então, eu vou desenvolver o 12 até chegar no 9. Então, eu vou ter, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Para aqui. Dividido por quem? Eu tenho 3 e 9. O 3 eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai dar 9. 12 menos 3, 9. Beleza, professor. Agora eu tenho um 9 em cima e um 9 embaixo. No numerador e no denominador, posso e devo simplificar. Beleza? Professor, dá para simplificar alguma coisa a mais? Dá. Olha só. 12 dividido por 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no lugar do 12 vai ficar o 2. Aí eu tenho o 11 e tenho o 10 que sobraram na parte de cima. E na parte de baixo ficou só o 1. Tranquilo? Beleza. Então, agora eu tenho só que efetuar esta multiplicação. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. Pronto. Está resolvido. Embaixo só sobrou o 1, então eu não preciso colocar 1. Tranquilo? Está respondido. Bom, mas nós temos uma situação em que nem sempre vai aparecer números. Nós podemos ter situações onde vão aparecer variáveis, que são incógnitas, termos desconhecidos, tipo Cn-1, 2, ou seja, combinação de n-1 elementos tomados 2 a 2. E agora, professor, como que eu resolvo esse tipo de exercício? Galera, o procedimento vai ser o mesmo. O meu n, que é a quantidade de elementos, está representado aqui por n-1. O meu p está representado por 2. Então, de acordo com a fórmula da combinação, eu tenho que pegar o meu n fatorial e dividir por p vezes n menos p. Então, vamos fazer isso? O meu n vale n menos 1. Então, vai ficar bem assim, ó. n menos 1 fatorial dividido por quem? Por p, que é 2, vezes n menos p. Então, vai ficar n menos 1, que é o meu n, menos o p, que vale 2. Portanto, n menos 1 menos 2. Dando continuidade nisso, eu vou ter aqui o seguinte. O que é n menos 1 menos 2? Vocês concordam? Fatorial, tá? Vocês concordam que tudo isso aqui, na verdade, é n menos 3? Sim ou não? Sim, professor.
Por que que dá 3 para quem não entendeu? Porque se eu tenho menos 1 e aqui menos 2, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 2 são menos 3. Escrever desta forma é a mesma coisa que escrever assim. Tranquilo? Bom, então agora, para que eu possa fazer a simplificação desse fatorial, eu tenho que fazer esse n menos 1 chegar no n menos 3. E como que eu faço um número chegar no outro? Eu vou desenvolvendo o fatorial dele até chegar aonde eu desejo. Aqui o 10, eu queria chegar até o 6, que era o maior. Então eu desenvolvi o 10, 9, 8, 7, 6. Aqui eu tinha o 12, eu tinha que fazer ele chegar até no 9. Por quê? Porque 12 menos 3 é 9. Que é o maior valor aqui embaixo. Então, eu desenvolvi o 12 até chegar no 9. Agora, eu tenho um termo desconhecido, n menos 1. E eu tenho que fazer chegar no n menos 3. Professor, mas n menos 3 não é maior que n menos 1? Não, gente. Quando nós falamos em números negativos, quanto maior for o valor, menor ele é. N menos 1, eu estou tirando somente uma unidade de n. N menos 3, eu estou tirando 3 unidades de n. Portanto, esse valor é menor que n menos 1. Entendem isso? Então, eu vou ter que desenvolver n menos 1 até chegar no n menos 3. O que acontece se eu tiro uma unidade do n menos 1? N menos 1 menos 1, então eu vou tirar n menos 2. Vou tirar 2 unidades. Então, é assim que vai ser o desenvolvimento. Vai ficar bem assim, ó. N menos 1. Agora eu vou tirar uma unidade. Ele vai passar para n menos 2. Ainda vou tirar mais uma unidade para ficar igual. N menos 3. Fatorial. E embaixo, quem eu tenho? 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. 2 vezes 1. Vezes n menos 3. N menos 3. Fatorial. Agora, observem que eu posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho n menos 3 em cima, n menos 3 embaixo. São iguais, eu simplifico. Elimino os dois. Quem que sobrou em cima? N menos 1 vezes n menos 2. N menos 1 vezes n menos 2. Dividido por 2. Pronto, para aí. Professor, não tem que desenvolver, resolver a equação? Não, gente. O objetivo aqui é só o desenvolvimento da combinação, certo? Não é para resolver. Se fosse para resolver, eu teria que essa combinação era igual a um determinado valor. Aí eu acharia o valor do n. Mas como não foi proposto isso, então é só o desenvolvimento do fatorial. Aqui nós chegamos a valores porque eu tinha números. Mas aqui, obviamente, com letras, eu não tenho como chegar a um valor preciso. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aqui, gente. Ó, isso aqui foi para nós treinarmos como que se aplica esta fórmula da combinação. Professor, eu já sei aplicar a fórmula. Beleza, essa era a proposta. Tá? Agora, o professor vai cair desse jeito no concurso? Claro que não. Nós estamos testando habilidade, treinando habilidade e competência. Essa aqui é a habilidade, que é o ato de desenvolver. A prática, saber fazer a conta. Agora nós vamos testar a competência, que é ler e interpretar o exercício para depois fazer esses cálculos. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas para cuidarem dos preparativos de uma festa. A escolha pode ser feita de 21 modos diferentes. Quantas pessoas há no grupo? Veja bem, agora eu não tenho a quantidade de elementos do grupo. O exercício simplesmente me disse que foram escolhidas, agrupadas, pessoas para participarem dessa festa. Tá? E ele disse o seguinte, que 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas. A quantidade de elementos do agrupamento foi definido. Eu quero agrupar de 2 em 2. E eu vou formar um total de agrupamentos. E isso o exercício deu. Foram feitos 21 agrupamentos. A pergunta é, quantas pessoas há nesse grupo? Então, veja bem, gente. Eu estou diante de uma combinação
de n a 2. Professor, por que o senhor colocou n? Porque é exatamente esse valor que eu tenho que descobrir. Quem é n? A quantidade de elementos do grupo. E aqui é o que ele pergunta, quantas pessoas há no grupo? Portanto, eu não conheço esse valor, n. Por que 2? Porque 2, que seria o P, é a quantidade de elementos do agrupamento. E ele falou que 2 pessoas deverão compor os agrupamentos. E por que 21? Porque ele falou que foram feitas, pode ser feito de 21 formas diferentes. Então, 21 agrupamentos. Beleza, agora é só desenvolver isso. Vamos lá? Se é a combinação de n a 2, então eu vou ter n fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica n menos 2 fatorial. Isso é igual a 21. Tranquilo? Eu escrevi isso daqui na fórmula da combinação. Agora, como eu tenho n em cima e n menos 2 embaixo, eu tenho que desenvolver o n até chegar no n menos 2. Então, vai ficar bem assim, ó. N vezes, tira uma unidade, n menos 1, vezes n menos 2. Opa, chegou onde eu queria. Beleza? Dividido por 2 vezes 1, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes n menos 2. Isso é igual a 21. Observe que eu não mexo do outro lado da igualdade. Agora eu tenho aqui, ó, n menos 2 em cima, n menos 2 embaixo. Simplifica. Quem sobrou em cima? N e n menos 1. Quem sobrou embaixo? 2. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou ter n vezes n ao quadrado, menos n vezes 1, n, dividido por 2 vezes 1, 2. Isso é igual a 21. Como a proposta é achar o valor do n, o que eu vou fazer? O 2 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Conclusão. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter n ao quadrado, menos n, igual 2 vezes 21, 42. Passando 42 para o lado de cá, ele vem menos 42, igual a 0. Como o objetivo é encontrarmos o valor do n, então eu tenho que desenvolver esta equação de segundo grau. Aí o desenvolvimento da equação de segundo grau, galera, fica a seu critério. Se você quer fazer da forma tradicional, através da fórmula de Bhaskara lá, beleza. Professor, eu sei fazer por soma e produto. Tranquilo também. Faz da forma que for mais segura para você. Fazendo por soma e produto, 2 valores que multiplicados vai dar 42, menos 42, e 2 valores cuja soma vai ser igual a mais 1. Por quê? Porque é o oposto de B. O oposto de B, o B é menos 1, o oposto é mais 1. Então, eu vou ter n' igual a menos 6 e n duas linhas igual a 7, positivo. 7 vezes menos 6, menos 42. 7 menos 6 é 1, que é exatamente o oposto de menos 1. Tranquilo, menos 6 e 7. Como eu estou falando em grupos, eu não vou poder ter um grupo negativo, menos 6 pessoas. Então, esse valor negativo é eliminado, tá? Então, eu só posso com esse valor positivo. Tá? Até porque o n ele tem que ser menor ou igual a P. Se eu vou agrupar N2, o n não pode ser menor que 2. Então, ele não pode ser menos 6. Menos 6 é menor que 2. Portanto, a única resposta que está de acordo com a definição de combinação é o 7. Portanto, quantas pessoas há nesse grupo? 7 pessoas. Tranquilo? E aí, para tirar dúvidas, se você quiser fazer a combinação de 7 a 2, tem que dar 21. Se não der, está errado. Mas vai dar, tá? É até bom você fazer aí para teste. Só fazer combinação de 7 a 2 e verifica se a resposta vai dar 21. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo aqui, ó. Um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão?
Veja bem, gente, ó, primeira comissão que eu quero formar aqui. Uma comissão de 5 pessoas. Depois, uma comissão de 7 pessoas com exatamente 3 professores. Depois, uma comissão de 4 pessoas com pelo menos 3 professores. Depois, uma comissão de 3 pessoas com pelo menos um professor. Então, eu criei 4 situações diferentes aqui. Vamos lá? Primeiro, um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão de 5 pessoas? Veja bem que nessa primeira alternativa, ele não colocou nenhuma condição. Essa comissão tem que ser formada por professor, ou por aluno, ou só por professor, ou só por aluno. Ele simplesmente disse por pessoas. Então, o que eu tenho que levar em consideração é a quantidade de pessoas. Quantas pessoas eu tenho aqui? 11 pessoas. Por que 11? Porque são 7 alunos e 4 professores. O agrupamento é de quantas pessoas? De 5 pessoas. Então, eu tenho que formar grupos, né, de um total de 11, tomados 5 a 5. Então, é só fazer uma combinação de 11 e 5. Portanto, 11 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 11 menos 5 fatorial. Como 11 menos 5 dá 6, então o que eu vou ter aqui? Ó? 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. O 5 eu desenvolvo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 11 menos 5, 6 fatorial. 6 em riba, 6 embaixo, olha só, 6 em cima, 6 embaixo. Simplifica. 4 vezes... 4 não, vou pegar o 5 aqui para facilitar. 5 vezes 2, 10. Cortei o 10. 4, 8 dividido por 4, 2. 9 dividido por 3, 3. Pronto, embaixo ficou só 1. Quem sobrou em cima? Sobrou 11, sobrou 3, sobrou 2 e sobrou 7. Então, agora é só fazer essa multiplicação. 11 vezes 3, 33. 33 vezes 2, 66. 66 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 6, 42. E 4, 46. Portanto, 462. Pronto, eu consigo formar 462 comissões de 5 pessoas. Certo? Tranquilo? Belezinha, letra A respondida. Agora vamos para a letra B. Aqui ele já diz o seguinte. Formar comissões, né? A mesma situação, 7 alunos, 4 pessoas, 11 no total. Só que são comissões de 7 pessoas com exatamente 3 professores. Das 7, obrigatoriamente, 3 tem que ser professor. Beleza. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Como são 7 pessoas e só 3 tem que ser professor, então, obrigatoriamente, 4 serão alunos. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um grupo de 7 e obrigatoriamente 3 são professores, então 4 terão que ser alunos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é combinar 7, 4 a 4. Por quê, professor? Porque eu tenho que saber quantos grupos eu consigo formar de 4 alunos de um total de 7. Depois, eu vou ter que combinar quantos grupos eu consigo formar de 4 professores tomados 3 a 3. Beleza? Bom, 7 e 4. 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4 fatorial. Desenvolvendo isso, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, 4 com 4... 6 com 3 vezes 2, sobrou 7 vezes 5, 35. Ou seja, 35 grupos de alunos, 4 a 4. Professor, mesmo raciocínio, 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Eu vou ficar com 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 1. 4 menos 3 é 1.
3 simplifica com 3, 1 fatorial vale 1 mesmo, portanto, isso aqui é igual a 4. Tranquilo? Então, eu tenho 4 aqui e 35 ali. Gente, como aqui o objetivo é formar grupos com 7 pessoas, então o resultado disso vai ser a multiplicação de 35 vezes 4, que vai ser igual a 140. 4 vezes 35, 140. Portanto, eu consigo formar 140 grupos. Beleza? É só multiplicar a combinação dos alunos com a combinação dos professores. Eu sei o total de grupos que eu vou conseguir formar. Beleza? Tranquilo? Observe que tem alguns casos que tem as especificidades, né? Então, essas características têm que ser respeitadas, ok? Olha só na letra C. Um grupo de 7 alunos, 4 professores, de quantos modos pode se formar? 4 pessoas com pelo menos 3 professores. Gente, agora mudou a linguagem. Uma coisa é eu dizer exatamente, outra coisa é eu dizer pelo menos. Pelo menos tem que ser encarado como sendo no mínimo, tá? Pelo menos é no mínimo. Então, eu posso ter no mínimo 3 professores, tá? E qual que seria o máximo? O máximo seria 4, até porque eu só tenho 4 professores. E também porque a comissão é só de 4 pessoas. Então, eu teria aqui 2 situações a considerar, 2 hipóteses. Uma primeira, onde eu tenho 3 professores, e a outra, quando eu tenho 4 professores. Beleza? São 2 situações, 2 hipóteses diferentes. Então, nós vamos fazer o cálculo levando em consideração isso. Na primeira situação, vamos considerar a hipótese de termos somente 3 professores e um deles será aluno. Então, eu vou ter que fazer aqui. Como é um aluno e são 7, eu vou fazer a combinação de 7 e 1. Como são 4 e eu tenho que combinar 3, então seria a combinação de 4 a 3. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.